O seguidor fantasma. Tudo começou de forma discreta, como qualquer outra interação online. Maria era uma jovem de 24 anos que adorava postar fotos de suas viagens, suas refeições e momentos com amigos. Seu Instagram, com mais de 10 mil seguidores, era seu refúgio. Ela se sentia em segurança por trás da tela, interagindo com seguidores, recebendo curtidas e comentários. Mas, um dia, algo mudou. Entre as muitas notificações, um novo seguidor chamou sua atenção. O perfil, com o nome Observador Silencioso, parecia comum à primeira vista, mas tinha algo estranho. Não havia fotos de perfil, nem postagens, apenas uma bio curta. Eu estou sempre perto. A princípio, Maria riu daquilo. Parecia algum tipo de piada boba ou uma tentativa de chamar atenção. Ela ignorou, mas, conforme os dias passavam, o perfil começou a se tornar insistente. Curtia cada foto que Maria postava, sempre dentro de segundos após a publicação. Além disso, o perfil passou a aparecer nas stories de seus amigos, mesmo aqueles com contas privadas. Isso era impossível, a não ser que o tal observador silencioso tivesse acesso privilegiado. Maria começou a se incomodar. Certa noite, enquanto estava sozinha em casa, ela ouviu um som baixo, como se alguém arrastasse os pés pelo corredor. Tremendo, pegou seu celular e mandou mensagem para sua amiga Clara, que morava perto. Ouvi algo em casa. Estou ficando paranoica com esse seguidor estranho. Clara respondeu rápido. Relaxa, deve ser só sua mente pregando peças. Vamos nos encontrar amanhã. Tentando se acalmar, Maria foi checar suas notificações no Instagram, esperando distrair sua mente. Uma nova mensagem direta. Asterisco, asterisco, estou mais perto do que você imagina. O coração de Maria quase parou. Ela levantou, trancou as portas e tentou se convencer de que era apenas alguém tentando assustá-la. Mas quando olhou para a janela, seu sangue gelou. Lá fora, na rua deserta, uma figura sombria a observava. A sombra parecia imóvel, quase parte do ambiente, exceto pelos olhos que brilhavam levemente no escuro. Ela piscou e, quando abriu os olhos novamente, a figura havia desaparecido. Aquela noite foi uma das mais longas da vida de Maria. Ela sabia que algo estava errado, muito errado. No dia seguinte, Maria contou a Clara o que aconteceu. Sua amiga riu, mas havia uma preocupação velada em seu olhar. Isso pode ser perigoso, Maria. Quem sabe seja alguém te perseguindo de verdade. Talvez devêssemos ir à polícia. Maria hesitou. Eu sei, mas o que vou dizer? Que um perfil do Instagram está me assombrando. Clara suspirou, concordando que soava absurdo. Mas naquela mesma noite, enquanto ambas estavam no apartamento de Maria, uma nova notificação apareceu. Era novamente do observador silencioso. Asterisco, asterisco, agora somos dois. Elas ficaram aterrorizadas. Ao conferir as stories, viram uma postagem de um lugar que claramente era o apartamento de Maria, tirada de fora da janela, a mesma janela de onde Maria havia visto a figura na noite anterior. Clara trancou a porta imediatamente, enquanto Maria, desesperada, procurava uma explicação. O terror tomou conta das duas. Decidiram desligar os celulares e dormir juntas, mas o sono não veio fácil. Clara, sempre mais cética, começou a murmurar que talvez fosse um hacker. Maria, no entanto, sentia que havia algo além da tecnologia envolvida. Havia algo no ar, uma presença maligna que parecia intensificar-se a cada novo clique, cada nova curtida. Naquela mesma noite, ambas sonharam com a mesma coisa, uma figura sombria, sem rosto, que se aproximava lentamente. Quando acordaram, estavam cobertas de suor. As cortinas estavam entreabertas, e uma brisa gélida soprava pela sala, como se algo ou alguém tivesse estado lá. Maria sabia que precisava de ajuda, e ela sabia exatamente quem procurar. Maria estava determinada a encontrar uma solução. O terror que a cercava era real, e o peso daquele seguidor fantasma parecia sufocá-la. Ela lembrou-se de um homem que Clara mencionara em uma conversa casual meses atrás, um caçador de mistérios, alguém que lidava com o inexplicável. O nome dele era Lomar. Lomar era uma figura quase lendária na cidade. Diziam que ele havia lidado com coisas que ninguém mais se atrevia a enfrentar. Espíritos, maldições, seres sobrenaturais. Ele raramente era visto em público. Vivia em uma casa isolada nos arredores da cidade.
cercada por rumores e mistérios. Maria hesitou antes de ir procurá-lo. Ela sabia que recorrer a alguém como Lomar significava que as coisas estavam realmente fora de controle. Mas após as últimas noites aterrorizantes, não havia mais dúvidas. Ela pegou o carro e dirigiu até a casa dele. O caminho era sombrio, passando por uma floresta densa, onde a luz do sol parecia se perder entre as árvores. Quando chegou, a casa era exatamente como descrita, velha, com musgo cobrindo as paredes e janelas empoeiradas. Maria sentiu um calafrio subir pela espinha, mas bateu na porta. O homem que abriu era imponente, alto, barba grisalha e olhos que pareciam penetrar diretamente na alma. Lomar não disse uma palavra inicialmente, apenas a olhou, como se já soubesse o motivo da visita. Você está sendo seguida, ele disse de forma direta, com a voz grave. Maria estremeceu. Como? Como você sabe? Ele deu um passo para trás, gesticulando para que ela entrasse. Esses casos estão se tornando mais comuns. Espíritos antigos encontram novas maneiras de caçar suas vítimas. Redes sociais são apenas mais um caminho. Você já deve ter percebido que o perigo não está só no seu perfil online. Ele já está ao seu redor, fisicamente. Maria contou tudo o que tinha acontecido, as mensagens, a figura sombria na rua, o sonho compartilhado com Clara. Lomar ouviu com paciência, sem interromper, e ao final da história, ele se levantou e foi até uma estante repleta de objetos estranhos. Ele puxou um velho livro empoeirado e abriu em uma página marcada. Estamos lidando com um espírito conhecido como o Seguidor. Ele é antigo, uma entidade que sempre foi atraída pela vaidade humana, pelo desejo de ser notado. Ele usa isso contra suas vítimas. No passado, ele se manifestava em espelhos, reflexos. Agora, encontrou no mundo digital um meio ainda mais eficaz de se alimentar da atenção. Maria sentiu um arrepio ainda mais forte. Então ele me encontrou por causa do meu Instagram? Ele quer me matar? Lomar fechou o livro, seus olhos sérios. Sim. E não só você. Qualquer um que esteja conectado a você corre risco, incluindo sua amiga Clara. O espírito se alimenta de medo, de pânico. Quanto mais você tenta fugir, mais forte ele fica. Mas como eu posso me livrar dele? Maria perguntou, a voz tremendo. Lomar foi até um armário e puxou um pequeno amuleto, feito de metal escuro e com inscrições antigas gravadas. Este é o amuleto sagrado. Ele foi criado por antigos monges para afastar espíritos malignos. Mas não é tão simples quanto usá-lo. O espírito precisa ser enfrentado diretamente. Você terá que encará-lo e usar o amuleto no momento certo. Se falhar, ele tomará sua vida. Maria engoliu em seco. A ideia de confrontar aquela coisa aterrorizante era quase insuportável, mas ela sabia que não tinha escolha. E como eu faço isso? Como encontro ele? Lomar olhou diretamente para ela, seu rosto sério. Você não precisa encontrá-lo. Ele vai te encontrar. E quando isso acontecer, estarei ao seu lado. De volta ao apartamento, Maria se sentia à beira do colapso. Clara havia decidido passar a noite em sua própria casa, não por desprezo, mas porque ambas sabiam que o perigo estava crescendo e não queriam se colocar em risco uma à outra. Lomar, por sua vez, estava próximo, monitorando a situação, esperando o momento certo para agir. No entanto, naquela mesma noite, enquanto Maria tentava manter a calma, uma nova notificação apareceu no Instagram. Era mais uma mensagem do observador silencioso. Já te avisei. Estou mais perto do que nunca. Desta vez, ao abrir o aplicativo, Maria viu algo que a fez largar o celular de imediato. A foto era dela mesma, dormindo, tirada de um ângulo impossível de se obter por alguém de fora da casa. O espírito estava ali, dentro do apartamento. Lomar entrou na casa minutos depois, sentindo a presença pesada e opressiva. Está começando. Ele está aqui. Prepare-se. O ar ao redor começou a esfriar. Maria sentiu uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse apertando seu coração. Ela segurava o amuleto com força, rezando para que funcionasse. Lomar acendeu uma vela e murmurou palavras em uma língua antiga, criando uma barreira espiritual. Então, de repente, uma sombra surgiu na sala. Não era mais apenas um vulto distante. O espírito havia se materializado. A sombra que se materializou na sala era opressiva, uma figura indistinta e sem rosto,
com uma forma que se distorcia como fumaça negra. O ambiente parecia mergulhar em uma escuridão crescente, como se a própria luz estivesse sendo devorada. Maria sentiu um frio cortante, como se o espírito estivesse drenando a energia ao seu redor. Lomar permaneceu firme, o amuleto brilhando fracamente em sua mão. Ele está se fortalecendo, disse Lomar, sem tirar os olhos da criatura. Ele se alimenta do seu medo. Preciso que você se concentre. Segure o amuleto com firmeza e mantenha a mente clara. Não deixe que ele domine seus pensamentos. Maria respirou fundo, tentando seguir as instruções. Mas como manter a calma quando o terror era tão palpável? Cada vez que a sombra avançava um pouco mais, ela sentia seu corpo congelar de medo. O espírito parecia pulsar, como se estivesse vivo, alimentando-se de sua ansiedade. A entidade moveu-se em direção a Maria, seus movimentos fluidos e ameaçadores. De repente, sem aviso, as luzes piscaram violentamente, e o ar ao redor dela ficou denso e pesado. A figura começou a sussurrar, sua voz se multiplicando como um eco sinistro, repetindo: "Estou sempre perto. Sempre perto." Lomar começou a recitar palavras em uma língua que Maria não compreendia, segurando o amuleto em uma mão enquanto com a outra fazia gestos no ar. O espírito hesitou por um momento, como se estivesse sendo repelido, mas logo se recuperou, avançando mais rápido, suas formas distorcidas quase tocando Maria. "Ele está mais forte do que eu pensava", Lomar rosnou, seus olhos se estreitando. "Isso não vai ser fácil." Maria segurou o amuleto com ambas as mãos, como se sua vida dependesse disso, e, de certa forma, dependia. O objeto começou a aquecer em suas mãos, emanando uma luz suave, que parecia brilhar mais intensamente à medida que o espírito se aproximava. O sussurro do espírito ficou mais alto, seus ecos reverberando pela sala. "Sempre perto. Eu sou o que você teme." De repente, algo aconteceu. O espírito parou bruscamente, como se estivesse preso por uma força invisível. Sua forma começou a oscilar violentamente, e Lomar agiu rápido. "Agora, Maria!" ele gritou. Use o amuleto. "Toque nele antes que ele se liberte." Com o coração disparado, Maria avançou, segurando o amuleto com força. Cada passo parecia pesado, como se algo tentasse segurá-la. O espírito parecia gritar sem som, sua forma retorcendo-se, tentando se livrar da barreira de Lomar. Mas Maria continuou, até que, em um movimento desesperado, ela ergueu o amuleto e o tocou na sombra. Houve um clarão de luz, seguido de um grito agonizante. O espírito se contorceu, e a sala foi tomada por um vento poderoso, como se uma tempestade estivesse se formando dentro do apartamento. Maria foi jogada para trás, mas segurou o amuleto firme. Por um momento, o silêncio reinou. O espírito parecia ter desaparecido, dissipado como fumaça ao vento. Maria ofegava, tentando entender o que acabará de acontecer. Lomar, porém, não baixou a guarda. Ele ainda não foi derrotado. Só o enfraquecemos temporariamente. Precisamos encontrar o ponto de origem. Ele deve estar vinculado a algo, e enquanto esse vínculo existir, ele sempre poderá voltar. Maria, ainda recuperando o fôlego, olhou para ele em pânico. Então, isso não acabou? Lomar balançou a cabeça. Não. O amuleto só mantém ele longe por um tempo. O espírito está ligado à sua presença digital, e isso mantém forte. Precisamos desfazer essa conexão. Antes que Maria pudesse reagir, uma notificação surgiu em seu celular. Era uma nova mensagem, e quando ela abriu, o horror voltou a inundar seu rosto. Na tela, havia uma foto dela e de Lomar na sala, como se alguém estivesse tirando a foto naquele exato momento. "Você não pode fugir. Eu estou em todo lugar." A mensagem veio com a localização marcada no Instagram, dentro da casa de Maria. "Ele ainda está aqui", disse Maria, tremendo. Lomar pegou o celular dela e olhou com seriedade. "Ele não só está aqui. Ele está usando sua presença digital para se ancorar à nossa realidade. Precisamos rastrear a origem da maldição." "Mas como?" Maria perguntou, sentindo-se cada vez mais impotente. Lomar pensou por um momento, então fez um gesto para que ela se acalmasse. A presença dele está vinculada ao seu perfil. "Vamos até o lugar onde ele foi originalmente invocado. Preciso que me mostre o primeiro local onde você percebeu que ele começou a te seguir."
Maria se lembrou do dia em que o seguidor misterioso apareceu pela primeira vez em seu Instagram. Era uma praça no centro da cidade, onde ela havia postado uma foto em frente a uma antiga estátua, um monumento que muitas vezes passava despercebido pelos habitantes da cidade. Havia algo de estranho naquela estátua. Agora que pensava nisso, uma sensação inquietante a rodeava desde o dia que tirou aquela foto. E se a origem estiver lá? Perguntou Maria, esperançosa. Lon Mara sent you. Vamos descobrir. Com os nervos à flor da pele, Maria e Lomar deixaram o apartamento, a caminho da praça. A sensação de ser observada era mais forte do que nunca, mas havia uma determinação crescente em seu coração. Ela não permitiria que esse espírito tomasse conta de sua vida. A noite estava densa, e as luzes da cidade pareciam fracas, quase inexistentes. Conforme se aproximavam da praça, o ar ficava mais frio, e Maria sabia que algo os esperava ali. Quando Maria e Lomar chegaram à praça, a atmosfera era opressiva. A luz dos postes parecia fraca, como se a escuridão ao redor estivesse engolindo a luminosidade. O vento soprava frio, e o som de passos distantes ecoava, apesar de não haver ninguém à vista. A praça, uma vez tranquila e insignificante, agora parecia um cenário de terror. No centro, a estátua de pedra que Maria havia fotografado em sua postagem estava cercada por sombras ainda mais densas. Era uma figura imponente, esculpida com uma expressão severa, e agora que Maria olhava mais atentamente, parecia que os olhos da estátua a observavam. Havia algo errado naquele lugar, uma sensação de que a estátua era mais do que uma simples peça de arte pública. Foi aqui, Maria sussurrou, apontando para a estátua. Foi depois dessa foto que ele começou a me seguir. Lomar olhou para a estátua com seriedade, seus olhos percorrendo cada detalhe. Eu sinto a presença dele aqui. Esse lugar não é comum. A estátua pode ser um ponto de ancoragem para o espírito. Enquanto caminhavam em direção à estátua, Maria sentiu uma presença ainda mais forte. O ar parecia pesar sobre seus ombros, tornando difícil até respirar. Lomar aproximou-se da base da estátua e começou a examinar o chão ao redor. Havia símbolos gravados que pareciam invisíveis a olho nu, mas que brilhavam suavemente sob a luz fraca da lua. Esses símbolos são antigos. Alguém conjurou o espírito aqui, prendendo-o nesse lugar. Ele encontrou um meio de se libertar através da sua postagem no Instagram, explicou Lomar, enquanto traçava os símbolos com o dedo. A maldição se fortaleceu ao se conectar com sua imagem. Agora precisamos quebrar essa ligação. Maria olhou para a estátua, horrorizada. Então, ao tirar aquela foto, eu o libertei. Lon Mara sent you. Mas não foi sua culpa. Esses espíritos são oportunistas. Ele estava esperando alguém como você, alguém com visibilidade nas redes sociais, para espalhar sua influência. De repente, um som baixo e grave ecoou pela praça. Maria virou-se abruptamente e viu a figura do espírito, mais sólida do que nunca, saindo das sombras ao redor da estátua. Seus olhos vazios brilhavam com um ódio intenso. Ele estava furioso. O espírito avançou rapidamente, e Maria sentiu o desespero tomar conta de seu corpo. Ela segurava o amuleto com tanta força que seus dedos começaram a doer. Lomar se colocou na frente dela, erguendo as mãos para formar uma barreira, mas o espírito parecia mais forte do que antes, alimentado pela proximidade de seu ponto de origem. Ele está mais poderoso aqui, gritou Lomar. Mas isso também significa que é o único lugar onde podemos destruí-lo de vez. O espírito, agora com uma forma mais definida, avançou em direção a Maria, seus sussurros voltando com força total. Você não pode escapar. Sou parte de você agora. Maria lutava contra o medo crescente. Ela sabia que, se deixasse o pânico dominá-la, tudo estaria perdido. O que eu faço, Lomar? Como quebramos isso? Lomar, suando e ofegante, apontou para os símbolos no chão. Precisamos reativar esses símbolos para enfraquecê-lo e usar o amuleto no coração do espírito. Mas você vai precisar fazer isso sozinha. Só você pode terminar o que começou. Eu não sei se consigo, disse Maria, tremendo. Você consegue, Lomar afirmou, seus olhos fixos nos dela. Você tem o poder sobre ele. Ele só existe porque você permitiu. Agora é hora de tomar o controle. Maria respirou fundo, tentando reunir a coragem que sabia que estava enterrada dentro dela. Ela se ajoelhou perto dos símbolos, sentindo a energia pulsar sob seus dedos. Seguindo as instruções de Lomar,
Ela começou a traçar as linhas invisíveis, ativando cada símbolo enquanto o espírito se aproximava cada vez mais. A cada símbolo que ela tocava, o espírito se retorcia, gritando em agonia silenciosa. O poder dele estava enfraquecendo, mas ainda era forte o suficiente para avançar. O vento aumentou, soprando com força, enquanto o ar ao redor parecia vibrar de energia maligna. Finalmente, Maria chegou ao último símbolo. Com as mãos tremendo, ela o ativou, e uma onda de energia varreu a praça. O espírito gritou, sua forma distorcendo-se, enquanto ele era puxado de volta para o ponto de origem. Mas Maria sabia que não havia terminado. Lomar a chamou, segurando o amuleto brilhante. Agora! Use o amuleto! Ela pegou o amuleto, sentindo aquecer em suas mãos, e correu em direção ao espírito que estava prestes a ser sugado de volta para o vazio. Com toda a sua força, ela ergueu o amuleto e o lançou contra o centro da figura sombria. Houve uma explosão de luz e som. O espírito soltou um grito agudo, ecoando por toda a cidade, antes de desaparecer completamente, como se nunca tivesse existido. Maria caiu de joelhos, exausta. O peso que acompanhava havia sumido, e o ar ao seu redor estava mais leve. Ela olhou para Lomar, que sorriu levemente, cansado, mas aliviado. Você conseguiu, ele disse, ajudando-a a se levantar. Maria ainda estava em choque. Está acabado. Lonmar sent you. Sim. Ele foi destruído, e com ele, a maldição foi quebrada. Você está livre. Ela não conseguia acreditar. O terror que a perseguiu por tanto tempo havia finalmente acabado. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha permaneceu. A ideia de que algo tão maléfico havia estado tão perto dela, usando algo tão mundano quanto o Instagram para caçá-la, a deixou perturbada. Mas ela sabia que agora estava a salvo. O espírito havia sido derrotado, e sua conexão com o mundo digital havia sido cortada. Depois que o espírito desapareceu, a praça parecia estranhamente silenciosa. O vento havia parado, e o ar, que antes estava pesado e sombrio, agora parecia mais leve, quase tranquilo. Maria olhou ao redor, ainda se recuperando do que acabará de acontecer. Era como se o mundo tivesse voltado ao normal, mas ela sabia que nunca esqueceria o que passou ali. Lomar permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando os símbolos no chão ao redor da estátua. As marcas que antes brilhavam intensamente agora haviam se apagado, como se tivessem cumprido seu propósito. Ele se virou para Maria, seus olhos cheios de compreensão. Você fez o que precisava ser feito, ele disse suavemente. A maldição foi quebrada, e o espírito foi banido para sempre. Ele não pode mais te alcançar. Maria respirou fundo, tentando processar tudo. Eu ainda não consigo acreditar. É como se tudo isso fosse um pesadelo. Às vezes, o mundo ao nosso redor guarda horrores que não percebemos, disse Lomar. Esse espírito se escondeu nas sombras, se aproveitando da tecnologia para se conectar com as pessoas. Mas agora que ele se foi, não há mais nada a temer. Maria olhou para seu celular. O aplicativo do Instagram estava aberto na tela, mas agora não havia mais a presença opressiva que antes a aterrorizava. Ela olhou para a foto que havia tirado na praça, a mesma que desencadeou tudo. Depois de alguns segundos de hesitação, ela apertou o botão de exclusão e removeu a postagem. Eu não quero mais ver essa foto, ela disse, com um leve sorriso. Acho que preciso de um tempo longe das redes sociais depois de tudo isso. Lonmar sorriu. É uma boa ideia. O espírito usava sua presença online como um canal para te seguir. Ao remover isso, você elimina qualquer resquício da influência dele. Eles se afastaram da estátua, deixando a praça para trás. O caminho de volta ao apartamento de Maria foi calmo, sem mais sinais do espírito que antes a perseguia. O silêncio entre eles era confortável, como se ambos soubessem que o pior já havia passado. Quando chegaram ao apartamento, Maria olhou para Lomar com gratidão. Eu nem sei como te agradecer. Se você não tivesse aparecido, eu não sei o que teria acontecido. Não precisa agradecer, Lomar respondeu, com um sorriso discreto. Ajudar pessoas é o que eu faço. E sempre que houver algo estranho, você sabe onde me encontrar. Maria riu levemente, mas uma parte dela sabia que ele falava sério. Lomar era mais do que um simples caçador de espíritos. Havia algo nele, uma aura de mistério e poder, que a fazia sentir-se segura. Antes que ele pudesse partir, Maria o interrompeu.
Espera. Esse amuleto, disse ela, olhando para o objeto que havia sido crucial na luta. Eu ainda vou precisar dele? Lomar olhou para o amuleto e depois para Maria. Ele já cumpriu seu propósito com o espírito. Mas, se você quiser, pode guardá-lo como um símbolo de proteção. Nunca se sabe quando algo do outro mundo pode tentar voltar. Ela segurou o amuleto por um momento, sentindo o calor familiar que ele emanava. Havia uma sensação de paz nele agora, como se todo o mal que estava preso antes tivesse sido dissipado. Vou mantê-lo por perto, só para garantir. Lomar assentiu, satisfeito. Você é mais forte do que pensa. Maria, não deixe que o medo controle sua vida. Lembre-se de que você enfrentou algo que poucos conseguem, e venceu. Antes de partir, Lomar lhe deu um último aviso. Se você sentir algo estranho novamente, me avise. Mas tenho certeza de que o espírito foi derrotado completamente. A cidade agora está mais segura sem ele por aqui. Maria observou Lomar se afastar, sumindo nas sombras da noite. Quando ele desapareceu de vista, ela entrou em seu apartamento, fechando a porta atrás de si. O lugar, que antes parecia dominado por uma presença maligna, agora estava tranquilo. Maria sabia que, embora o terror tivesse passado, as memórias da experiência seguiriam por algum tempo. Ela se jogou no sofá, ainda tentando processar tudo. Sua mente viajava entre o medo que sentiu e o alívio de saber que aquilo tinha acabado. O espírito estava destruído, e ela estava finalmente livre da perseguição que quase a enlouqueceu. Deitada ali, Maria pegou o celular mais uma vez. Desta vez, não havia notificações estranhas, fotos misteriosas ou sussurros sombrios. Ela abriu seu perfil no Instagram e olhou para as postagens antigas, tentando decidir o que fazer. Talvez seja a hora de um novo começo, pensou. Um novo ciclo, onde ela não precisasse mais temer as sombras digitais ou os segredos do mundo sobrenatural. Com isso em mente, ela tomou uma decisão. Deletou várias postagens antigas, apagando qualquer rastro do espírito e do medo que ele trouxe à sua vida. Fez uma nova postagem, um simples texto que dizia: recomeços são importantes. Às vezes, o melhor que podemos fazer é deixar o passado para trás. Com um suspiro de alívio, ela desligou o celular e finalmente permitiu que o sono alcançasse. Pela primeira vez em dias, Maria se sentia verdadeiramente em paz. Enquanto ela dormia, nas sombras do mundo, outras ameaças e mistérios ainda se escondiam, esperando por suas próximas vítimas. Mas naquela noite, pelo menos, Maria estava livre. E Lomar, onde quer que estivesse, já se preparava para sua próxima batalha.